Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar a respeito com vocês hoje sobre um assunto muito importante, um assunto de grande importância, de grande fundamento no que diz respeito ao ensinamento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Eu quero falar com vocês hoje sobre a predestinação. A predestinação é uma doutrina da palavra de Deus. Predestinação é um ensinamento da palavra de Deus. Nós, seres humanos, fomos predestinados, o ser humano foi predestinado. Qual a sua opinião, o seu conceito, o seu pensamento sobre este assunto tão profundo e, e extraordinário, maravilhoso no que diz respeito à palavra de Deus? Sabemos pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia, que um dos atributos do nosso Deus, do nosso Criador, é a onisciência. O nosso Deus, ele é infinitamente onisciente, ou seja, o nosso Deus, ele sabe de tudo. Ele é infinitamente soberano, ele está no controle de tudo, ele pode tudo e sabe de tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos, nada é feito de surpresa diante dos olhos de Deus, nada pode pegar Deus de surpresa, pode surpreender Deus. Haja vista que o nosso Deus, ele é infinitamente soberano, está no controle de tudo e é infinitamente onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, antes da criação do universo, antes da criação da raça humana, antes da criação dos seres humanos, Deus já sabia de tudo o que iria acontecer de antemão. Ou seja, esta é a infinita onisciência de Deus. Deus já sabia de tudo o que iria acontecer com nós seres humanos, antes da nossa criação, com os anjos, antes da criação dos anjos, que iria acontecer no planeta Terra, no universo. Esta é a infinita onisciência de Deus. Nosso Deus, ele sabe de tudo, ele está no controle de tudo. Deus tem o poder para fazer tudo. E como um dos atributos de Deus é a soberania e a onisciência, o nosso Deus, ele tem o poder sim de predestinar o ser humano. Ele tem o poder de nos dar a predestinação a cada ser humano. Bem, meus irmãos, minhas irmãs de Jesus Cristo, homens e mulheres de Deus, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 28, 29, 30, 31 e 33. A palavra de Deus diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a este também chamou, e aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a este também glorificou. Que diremos, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, nós vimos nas escrituras sagradas, nas palavras de Deus, que Deus, ele predestinou sim o ser humano, a raça humana, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo a sua onisciência e soberania. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. Assim disse o apóstolo Paulo, sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, sob a inspiração da sabedoria, do conhecimento do nosso eterno Deus, do Criador. Então veja que a palavra de Deus, ela é um ensino. Veja que a palavra de Deus, ela é um ensino maravilhoso e eterno, profundo. A doutrina da predestinação é uma doutrina, é um ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus fala a respeito da predestinação. Antes de Deus criar o ser humano, Deus de antemão, na sua infinita onisciência, já sabia que o ser humano ia pecar, que o ser humano ia desobedecer a sua lei. E Deus já sabia de antemão, antes de criar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia morrer pelos nossos pecados para nos livrar da maldição do pecado e da morte. Então, a predestinação de Deus se dá pelo seguinte fato, se dá pela seguinte soberania e onisciência de Deus.
Antes de Deus criar o ser humano, Deus já sabia o que iria acontecer com o ser humano antes da sua criação, antes da, antes da fundação do mundo. Deus já sabia de tudo de antemão, antes de o ser humano ser criado por ele. Então, a grande verdade é que Deus predestinou o ser humano para a salvação, para a vida eterna, por intermédio do nosso Salvador Jesus Cristo. Esta que é a verdade, esta que é a realidade. Deus já sabia que antes de ele criar o ser humano, ele já sabia de antemão que aqueles seres humanos que ele criou a sua imagem e semelhança, estas pessoas já sabiam, ele já sabia que estas pessoas iam fazer a sua vontade. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano escolher o seu caminho, o caminho do bem e da morte, o caminho da bênção e da maldição. O livre-arbítrio não anula a onisciência, a predestinação de Deus sobre os seres humanos. Esta que é a verdade. Existe o céu e o inferno, o paraíso e o inferno. Deus, de antemão, já sabia o que iria acontecer com toda a humanidade antes de o ser humano criar a raça humana, antes de Deus criar o ser humano. Esta que é a verdade, esta que é a realidade. Antes de Deus criar o ser humano, antes de Deus criar a raça humana, ele já sabia o que iria acontecer com nós seres humanos. Ele já sabia quem iria fazer a sua vontade e quem não iria fazer a sua vontade, quem iria obedecer a sua palavra e quem não iria obedecer a sua palavra. Esta é a infinita onisciência de Deus. Deus predestinou o ser humano à salvação, à vida eterna, mas aqueles que ele já sabia, que antes de criá-lo, que iam fazer a sua vontade, que iam obedecer a sua palavra, escolher o caminho do bem, o caminho da bênção, da prosperidade. Com relação ao paraíso, estes vão dar a salvação, a vida eterna. E com relação à perdição, né, ao inferno, ao lago que queima com fogo, com enxofre, antes de Deus criar esses seres humanos, antes de Deus criar estas pessoas a sua imagem e semelhança, Deus já sabia de antemão que aqueles que ele criou a sua imagem e semelhança, Deus já sabia de antemão que aqueles que ele criou a sua imagem e semelhança não iriam obedecer a sua palavra, não iriam obedecer a sua lei. Então, de fato, Deus o predestinou à perdição, ou seja, predestinou ao lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a grande verdade, esta é a grande realidade. A escolha de vida do ser humano, escolher o caminho do bem, da morte, da bênção e da maldição, não anula a onisciência, a soberania de Deus, a predestinação de Deus sobre os seres humanos. Deus já sabia de antemão, antes de criar os seres humanos à sua imagem e semelhança, Deus já sabia que aquelas pessoas que ele criou, ele já sabia que essas pessoas iam fazer a sua vontade. E ele também já sabia que antes de criar os seres humanos, uma parte dos seres humanos, ele também já sabia que essas pessoas também não iam fazer a sua vontade, não iam obedecer a sua palavra, não iam estar debaixo da sua lei, não iriam escolher o caminho da bênção, da prosperidade. Esta é a onisciência infinita de Deus. Deus de antemão já sabia que muitos iriam fazer a sua vontade antes de criá-lo, antes da fundação do mundo, antes de criar uma parte dos seres humanos. Deus já sabia que estes iam fazer a sua vontade e o predestinou a salvação, à vida eterna. E aqueles que ele criou também a sua imagem e semelhança, Deus também já sabia que uma parte desses seres humanos não iam fazer a sua vontade, não iam obedecer a sua lei e o predestinou ao lago que queima com fogo e enxofre. Existe o céu e o inferno. Existe o céu, o paraíso e o lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a verdade, esta é a realidade da infinita soberania ou onisciência de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs de Jesus Cristo, homens e mulheres de Deus, senhoras e senhores, moças e rapazes. Deus, na sua infinita soberania e onisciência, antes de criar nós seres humanos, ele já sabia quem iria fazer a sua vontade e quem não iria fazer a vontade a dele, quem iria obedecer a sua lei e quem não iria obedecer a sua lei, a sua vontade, quem iria se submeter à sua vontade, à sua palavra e quem não iria se submeter à sua vontade, à sua palavra. E Deus os predestinou à salvação, à vida eterna e outros ao lago que queima fogo com enxofre, a perdição, a destruição. Deus tem o poder para fazer tudo. Deus, ele é infinitamente soberano. Deus, ele é infinitamente onisciente, ele sabe de tudo. Ele já sabia de tudo o que iria acontecer antes da fundação do mundo, antes de criar os seres humanos, a raça humana. Então, Deus os predestinou uns à salvação e outros à condenação. Porque Deus, ele já sabia tudo ao nosso respeito antes de nós sermos criados à sua imagem e semelhança. Deus já sabia o que iria acontecer com a gente no presente, no passado e no futuro. E desde na sua infinita onisciência,
soberania, ele predestinou uns à salvação e outros à condenação. A morte de Jesus Cristo na cruz